é verdade. É verdade! Comentei com a galera aqui na chegada que depois desses muitos carnavais que eu já vivi, eu sei como é difícil tirar a maquiagem, então tomem cuidado com a maquiagem. Depois peçam um removedor de maquiagem bom, porque isso dá trabalho. Eu acordei muitas vezes na quarta-feira de cinzas com os olhos ainda pintados de preto, com trabalho para sair aqui. Mas cuidado, meu querido, pode gostar também dessa brincadeira. Galerinha, olha só, eu vou fazer uma revisão bem rápida de espelho plano, espelho esférico, perdão, até onde a gente chegou. E a parte nova da aula é essa aqui, ó. O nome é comprido aí, mas vai ser baba isso aí, vai ser mole pra gente. Determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. A parte boa é que essa parte aqui não tem conta. É uma parte só de desenho, que vai te permitir matar um monte de questão teórica, né, dos vestibulares e concursos por aí afora. Claro que, para a gente começar a brincar de espelho esférico, já tem que estar bem claro na tua cabeça que esse espelho é... Tá vendo essa parte rabiscada? O que é essa parte rabiscada? Isso, é a parte não refletora. Quer dizer que a parte refletora, ó, é olhando assim que eu vou me ver no espelho, né? E essa parte refletora está cavada, por isso que eu chamo de côncavo. E esse cara aqui? Ó, a parte refletora não está cavada, pelo contrário, tem um morrinho virado para mim aqui, ó, então eu não cavei. Por isso que é convexo. Observem que o formato deles é o mesmo, ó. O que diferiu um do outro foi a parte que não era refletora e a parte que era refletora. Esse cara é o quê? Côncavo, a parte refletora está cavada, então ele é côncavo, enquanto esse outro cara aqui, observe que eles estão na mesma posição, só que a parte refletora um é interna, outro é externa, convexo, portanto. Resumindo, espelho esférico nasce de uma esfera, quando é a parte de fora da esfera que está espelhada, convexo, quando é a parte interna, côncavo. E se o espelho for tipo uma colher ou uma concha de feijão, ou um espelho que esteja espelhado dos dois lados, aí ele vai ser côncavo ou convexo, depende de onde tu olha. Se tu olha assim é côncavo, se tu olha assado é convexo. Simples assim. Nome: eixo principal, centro de curvatura, como o nome é justo, foco, vértice. Era o mínimo, né? Lembrar desta aula. Opa, desculpa moça, caiu da minha mão. É importante lembrar desta aula que esta distância também é a distância focal, distância focal é o nome dela, e a distância toda do vértice ao centro de curvatura é o raio de curvatura, é 2F, é o raio de curvatura. Aí sim o raio de curvatura é 2 vezes F, ou F é R sobre 2, fórmula essa que nem sempre é fornecida. Saúde devido à simplicidade. Nada demais, né? Para que a gente possa ir para essa parte nova, tu tem que lembrar essa partezinha aqui também, ó. O raio que chega paralelo reflete pelo foco. Professor, se tem um eixo principal, é porque deve ter outro eixo, né? Senão você não chamaria só de eixo. Pois é, existem eixos secundários que nós usamos para fazer o desenho. Um eixo secundário, quando a gente usa ele, geralmente é uma retinha que passa pelo centro de curvatura e vai até o ponto onde o raio bateu. Esta reta faz o papel de reta normal e o ângulo é igual ao ângulo. Ou seja, se o raio que chega no espelho não for um daqueles 4 raios característicos, tu precisaria do auxílio de um segundo eixo, chamado eixo secundário, para fazer papel de reta normal, tu poder medir o ângulo de incidência e de reflexão e matar a charada. Mas ó, cara, no material de vocês eu nem sei se ele fala em eixo secundário, eu acho que não. Certo? Só estou colocando aqui para, né, vai que um dia tu encontra a história do eixo secundário e fica nervoso por isso, não precisa. O raio que chega pelo foco sai paralelo, estou também usando já a reversibilidade dos raios de luz. O raio que atinge o vértice, adoro desenhar esse raio porque é prático, ó, tu usa o eixo principal e noções básicas de geometria para fazer um raio fidedigno. E finalmente o raio que chega pelo centro de curvatura, bate em cheio no espelho, o ângulo de incidência 0, volta sobre ele mesmo. 4 raios, é importante tu decorar se for preciso esses 4. Se tu lembrar da segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, fica fácil perceber
perceber que eles têm esse comportamento. O raio que atinge o centro de curvatura, ou melhor, cujo prolongamento atinge o centro de curvatura, volta, né? Volta sobre ele mesmo, fica igual, aceito, aceito. O raio que chega paralelo, posso fazer embaixo para não ficar muito poluído, chega paralelo, volta pelo foco, é refletido pelo foco. Olha como no espelho convexo é mais delicado o desenho, né? O cara tem que fazer a pontilhada ali para poder fazer o prolongamento. O raio que atinge o vértice, mesmo ângulo, na verdade todos voltam com o mesmo ângulo, a diferença é que aquele ali fica fácil igualar este ângulo a esse com geometria. E o raio que chegaria pelo foco, emerge paralelo ao espelho, reflete-se paralelo ao espelho. Eu só vou começar a usar aqui nessa segunda parte da aula, só 2 deles. Mas para que a gente não possa cair em pegadinhas, é fundamental que tu lembre dos 4. As aulas de assistência, que nós gravamos ontem, na penumbra, muito bem. Ocorreu na penumbra aquela aula. Parte dela ao menos, né? Já estão, só faltam 2 vídeos para botar na net, as 2 últimas soluções, os outros já estão lá, para quem de repente, né, não entendeu uma passagenzinha, e é natural, tá? Não pensa que, né, é que é na assistência que a tua mente vai abrir, vai absorver aquilo. Muitas coisas eu só aprendi na minha vida depois de ter tentado, e semanas depois de ter tido a aula é que as coisas, os neurônios começam a se encaixar ali, e aí tu, cara, entendi. Demora, tá? Então não fique nervoso se na aula, no dia tu não pegou a manha. O cérebro ele requer um tempo para fazer as ligações entre os neurônios, né, as sinapses, e requer não só tempo como sono, bem dormido, certo? E tentativa e erro, né? São essas 3 coisas que tu precisa para os teus neurônios irem se esticando, se conectar um no outro, formar novas sinapses e deixar o teu cérebro cada vez mais bombado. Ontem a namorada do meu pai falou mais uma vez da Veja, das páginas amarelas da Veja. Ela disse: Otávio, tu já leu as páginas amarelas da Veja dessa semana? Eu falei, não só li, como comentei em todas as minhas salas. Porque, putz, cara, eu sempre falo pra galera, porra, gente, o cérebro é um músculo, tu pode bombar o teu cérebro, né? Canso de falar isso. Também falo pra galera, esse tipo de aula é um lixo, essa aula não ensina nada porque é expositiva, tá na tua apostila isso. Tu lendo a tua apostila, tu aprende muito melhor do que assistindo a minha aula. Só que quem é que está falando isso? O bosta do Otávio, o cara que nem diploma de professor tem. Então entra por aqui, sai por aqui, aquele narigudo que está falando, dane-se, eu quero minha aula expositivinha, que merda. Aí, páginas amarelas da Veja, começo a ler, educador com experiência de 30 anos, 3 décadas em Harvard. Ele manja. Me desculpe, mas esse cara manja de educação. O Otávio é um merda, mas o cara manja. E adivinha o que ele fala? Tudo que eu falo, ai que delícia, cara. Ele fala, aula expositiva é um atraso de vida. Ele fala mais delicadamente, não é tão grosso como eu. Aula expositiva, o pai quer, a escola quer, o aluno quer e o professor quer dar essa aula porque ele aprendeu assim. Mas não funciona. Não funciona. O cérebro é como um músculo. Ele fala isso, cara. Ai, que alívio. Então, ó, se tu quiser entender o que é a aula do século XXI, leia as páginas amarelas da Veja, cara. Eu não gosto muito da Veja, mas essa aí vale a pena ler. As páginas amarelas ao menos. Então leia e tu vai ver como a gente pode revolucionar a nossa aula. Basta um pacto entre nós. Basta um dia vocês falarem, Otávio, nós vamos ler a apostila durante a semana. Na sexta-feira tu só chega tirando dúvida e fazendo exercício. Cara, eu tenho pena da concorrência se nós conseguirmos fazer isso. Eu sei que vai ser duro para vocês terem que ler, né, meia hora de apostila antes da aula. Mas pensem sobre isso. Se houver um pacto entre a gente pode dar um salto de qualidade na aula fenomenal. Certo? Algo que eu nunca consegui em nenhum colégio. Basta vocês olharem um para os outros e falar: vamos ler essa merda nessa apostila ou não vamos? Vamos! Então beleza, e quem não lê? Quem não lê que se foda. Os ninjas que lê vão ganhar aula foda. Aí a gente já chega. E o apoio vai ser só uma aula a mais, porque a gente vai começar a fazer exercício, tirar dúvida. E eu não vou precisar ler a apostila para ti, porque tu sabe ler. Certo? E quem é que está falando isso? É o merda do Otávio? Não, é um educador com 3 décadas de experiência de Harvard, uma das, né, faculdades mais bem vistas aí no mundo científico. Beleza, galerinha? Pensa sobre isso, cara. E agora eu vou continuar com a leitura da apostila. Uou! Aqui, ó, tem 3
tem 5 possibilidades para botar o objeto diante de um espelho côncavo. Ou eu boto ele atrás do... Ou eu boto o objeto bem no... Ou entre... Bem no... Ou ainda a última posição possível, entre vértice e foco. Só existem essas 5 possibilidades. Se nós fizermos os desenhos graficamente adequados, nós já vamos saber quais são as 5 possibilidades de geração de imagem diante de um espelho côncavo. O raio que chega paralelo, o raio que chega paralelo passa pelo foco. O raio que atinge o vértice volta com o mesmo ângulo. É claro que o fato de um quadro ser quadriculado me facilita bastante. Já que esses raios são oriundos da cabeça do objeto, quando esses raios batem na retina de alguém, o cérebro desse alguém avisa para a pessoa que a luz anda em linha reta. Legal. Agora olha só. Onde esses raios se encontram é que vai formar a imagem. Olha para o objeto, olha para a imagem e me digam quais são as características. Real porque é feita de luz. Nitidamente menor. Real, menor, invertida. Invertida. É isso aí. Segunda opção. Vamos ver. O objeto está bem no centro de curvatura. O raio que chega paralelo se reflete passando pelo foco. O raio que atinge o vértice volta com o mesmo ângulo. E onde os raios se encontraram é que vai estar a cabeça da imagem. Professor, como é que tu sabe que o pé da imagem vai estar no eixo principal? Tu concorda que o raio que chegar pelo eixo principal volta pelo eixo principal? Por isso que eu sei que que o pé da imagem está no eixo principal. E como a cabeça da imagem está aqui, ela é inteiriça como objeto, eu consigo desenhar a imagem. Características, por favor. Continua real. E mesmo tamanho, não vou colocar igual, né? Porque ela uma está de cabeça para baixo em relação à outra. Então eu vou escrever mesmo tamanho. Mesmo tamanho. O que mais? Invertida. Invertida. Show de bola. Olha só que interessante. Quando eu aproximei o objeto, o que aconteceu com a imagem? Aproximou ou afastou do espelho? Afastou, cresceu ou encolheu? Cresceu, né? O que a tua intuição disse ao continuar aproximando o objeto? Ela continua se afastando e crescendo. Vamos ver se é verdade. O raio que chega sai pelo... Não pode mais esquecer isso, cara. O raio que atinge o vértice. Olha lá o macetezinho da sinuca. Não vai mais ficar sinucado, meu querido. Onde os raios se encontram vai estar o quê? O que da imagem? A cabeça, o pé da imagem está no eixo principal. Que bela imagem, características. Real. Continua real. Maior. Invertida. Só tem um detalhe, galera. Eu lembro como se fosse hoje, 1999. Decisão. O senhor falando isso aí. Tava lá, era ridículo. Cheguei em casa, final de tarde, e vou fazer aqueles desenhos. É claro que eu não ia colar no meu caderno, porque ia ser ridículo fazer uma cópia do desenho. Eu queria ver se eu de cabeça conseguia fazer o desenho. O segundo ano tinha sido meu melhor ano, né? Eu me achava, né? Porque eu só tirava 10, então... Sou foda. Aí, terminei meus 5 desenhos, fui comparar com o que o cara fez. Tudo torto e errado. Eu, que merda, tudo errei. Fiquei bravo, como eu sempre fico. Apaguei. Fiz de novo, olhando aí. Beleza, passou uma semana, será que eu lembro agora? Peguei a folha em branco, tentei fazer isso de cabeça, à mão livre, sem régua, porque no vestibular não tem régua. Ficou um lixo de novo. Eu, puta que merda. Olhei pro caderno, corrigi meus erros. Passou uma semana, tentei de novo. Aí eu ainda errei um dos espelhos. Uma das situações eu ainda não ficou boa. Cara, eu demorei um mês para que isso aí fosse meu. Para que eu pudesse chegar a qualquer momento e tá vendo? Não foi do dia para a noite. Não é me vendo que tu vai aprender. Certo? Isso aqui é só uma, sei lá, cara, é ridículo, na verdade, é uma perda de tempo. Porque tu aprenderia melhor olhando a apostila, cara. Te juro por Deus, as pesquisas deixam isso muito claro. Mas tu vê, ó,
Tu pode pegar esse videozinho depois em casa e tentar fazer sem olhar o vídeo e depois olhar o vídeo para ver se está fazendo certo. Um momento perigoso é esse, ó. Esse aqui é um momento perigoso que se o cara não supõe que vai dar merda, o cara erra. Porque é muito normal a mão livre tu cometer um errinho, né? Fazer um ângulo não ser perfeitamente igual, incidência e reflexão. Então olha o perigo. Olha o perigo quando o objeto está no foco. Chega, reflete. Ó, não tá reto isso aqui, cara. Olhando aí pode até parecer, cara, mas olhando daqui tu vê que ele tá assim, tá meio torto isso aí. Isso é um perigo, cara. A sorte é que eu sei o que vai acontecer ali. Se não, se eu fosse acreditar só no meu desenho, talvez eu errasse. O raio que atinge o... é refletido com o mesmo ângulo. 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos. Tem que passar ali. Olha só, cara, se eu fosse fazer o raio passando ali, eles iam começar a se aproximar, né? Por erro de desenho meu. Porque o desenho perfeito teria que esse raio refletido ser paralelo ao primeiro raio refletido. De tal forma que eles jamais iam se encontrar. Adiantaria prolongar esses raios paralelos? Não, porque retas paralelas não se encontram. Tem uma piadinha geométrica que a gente diz que retas paralelas se encontram no infinito. Isso por quê? Porque uma pessoa que olha uma estrada grande, compridona, ela tem a sensação, apesar dos acostamentos serem paralelos, né? Ela tem a sensação de que está encolhendo a estrada, certo? E lá na PQP, tu imagina, ela virou um ponto, a estrada, as retas se encontraram. Tá entendendo o porquê dessa piadinha? E isso tem a ver com o fato de quando a gente voa de avião, a gente enxergar as pessoas miniaturizadas, né? Não é que as pessoas estejam pequenas naquela hora. É porque olhando lá de cima, um pequeno movimento angular de olho varre uma grande região da superfície. É por isso que ao olhar para a moça aqui perto, o moço, a gente olha e, olhando para a menina ali atrás, eu percebo que a menina é mais forte e maior que a moça, só que daqui dá a sensação contrária, né? Que olhando de lá é menor, aqui o cara só tem esse tamanho, ó, e aqui não cabe nem na cabeça. Tá entendendo? Isso não é porque um é maior que o outro, é porque eu estou sendo iludido pela geometria, certo? Então, o teu cérebro entende o tamanho de objeto como a distância angular que tu mexe teu olho. Você tem que mexer o olho de lá até lá. Oh, que grande esse objeto, cara. Porém, quanto mais distante tu estiver do objeto, menos tu precisa mexer o olho para acompanhar aquele objeto. E aí dá a sensação de que ele é menor. Cuidado, hein, galerinha? Então, ó, esse aqui eu diria que é o desenho mais perigoso de se fazer. Porque qualquer deslize, os raios vão se encontrar, e eles não podem se encontrar. Dá para dizer se é real, maior, menor ou invertida essa imagem? Não dá, não achei ela. A gente diz então que a imagem é imprópria. Outra coisa que a gente vê nos livros é que a imagem forma-se no infinito, ou a imagem forma-se no infinito. Outra pergunta eu te faço. Tu acha que isso aqui é uma boa situação para espelho de aumento? Sim, mas não para as pessoas. Por que uma pessoa não gostaria de usar esse espelho como espelho de aumento para se ver? Porque ela vai ficar de cabeça para baixo. Como é que vai espremer no espinho, no espelho de aumento, com de cabeça para baixo? Ou tirar aquele pelinho cravado, ou aquele cravinho. Certo? Então não funciona legal. Isso aqui poderia ser um bom espelho de aumento com telescópio. Certo? Porque aí o fato de tu estar vendo a estrela de cabeça para baixo, como ela é redondinha, não vai mudar bolhufas, né? Então, ó, espelhos côncavos, gigantescos, são usados em telescópios. Eu lembro uma vez, eu estava acamado devido a um acidente que eu sofri em 2005, só quebrei os 2 pés, a coluna e a clavícula, foi bem light. Aí eu vi muita TV, né? Li muito e vi muita TV lá, né? E uma dos programas era na TV Cultura, TVzinha boa aquela. TV Cultura falava naquela época do maior telescópio já construído. Naquela época, hoje já temos maiores. O telescópio era feito por um único espelho. Um único espelho. Com 8 metros de diâmetro. Um único espelho quase esférico com 8 metros de diâmetro. Tu imagina como é que fabrica um espelho com 8 metros de diâmetro sem rachar. Porque tu sabe, né? Espelho é feito de vidro, certo? E vidro é feito de areia derretida, né? Tu derrete a areia e molda. A areia para derreter tem que esquentar. Só que depois que tu fabrica o teu espelho, ele começa a esfriar. E se esfriar muito rápido, quebra. Esse espelho, ele ficou, se eu não me engano,
2 anos, ficou 6 meses esfriando, alguns graus por dia apenas, para não trincar durante o esfriamento. Depois que o espelho estava pronto, ele não tinha a precisão adequada para poder enxergar galáxias distantes. Aí colocaram o espelho numa polidora, uma máquina de polir, e ele ficou 4 anos sendo polido. 4 anos polindo um espelho para ele atingir a precisão perfeita. Quando foram instalar um espelho no telescópio, o espelho era tão grande que ele se curvou um pouquinho sobre o seu próprio peso, destruindo a precisão. O Japinha, envolvido no projeto do espelho, pensou, não, peraí, vamos colocar sensores embaixo do espelho que detectem a curvatura dele e atuadores pneumáticos para eles empurrarem o espelho para a posição original. E foi assim que nós conseguimos as primeiras imagens das galáxias mais distantes do planeta Terra, que estão a 12 bilhões de anos-luz da Terra. Então olha que loucura, as galáxias mais distantes captadas aqui da Terra, a luz que sai delas demorou 12 bilhões de anos vagando pelo vácuo do espaço sideral até atingir as lentes dos telescópios aqui na Terra. Assustador, né? Agora, escuta o que eu te falei, né? Os caras passaram décadas construindo esse telescópio. Imagina o cara que projetou, o cara que teve a ideia, né? Na engenharia é uma loucura, cara. A teoria aqui é toda bobinha. Na hora que tu vai fazer uma coisa na prática, cara, pode demorar décadas para tu conseguir atingir, né, o teu escopo, o teu alvo. Só para tu ter uma noção mais da tua vida aí, um avião. Vocês sabem quanto tempo demora de um avião sair da prancheta e começar a voar, carregando pessoas? 20 anos. 20 malditos anos. Para um cara começar a projetar um avião e depois ele começar a ter aplicação comercial com as pessoas, né? É uma vida, né? Show de bola. Galerinha, olha o que é o teu espelho de aumento em casa, ó. Esse aqui é o teu espelho de aumento, ó. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. O que está acontecendo com os raios? Eles estão se afastando. E aí vale a pena fazer Vou prolongar esses raios, aonde os prolongamentos se encontram, forma-se características da imagem. Pela primeira vez virtual, pela primeira vez no espelho côncavo a imagem é virtual. Maior, nitidamente maior. E direita, virada de cabeça para cima. Eu, como acredito alguns de vocês, olhava meu professor fazer esses desenhos e pensava, babaca. Por quê? Porque eu pensava, isso aí não representa a realidade. Isso aí é um desenho idiota de ensino médio. Eu demorei anos para entender que isto é a verdade. Que isto representa a realidade em um espelho. Tanto é que, se tu tem espelho de aumento em casa, tu estás usando ele nesta situação e não existe outra. Quer dizer que o espelho de aumento da tua mãe, ele é um espelho côncavo. Se tu te afasta um pouco desse espelho, faça hoje, cara, tu não vai mais esquecer. Adivinha o que vai acontecer se afastando um pouquinho? Vai ficar um borrão, porque tu vai estar com a cara bem no foco. Vai ficar um borrão. Se não ficar um borrão, depois dessa situação, chama um padre, porque é um efeito paranormal. Afasta mais um pouquinho, o que vai acontecer? Como é que tu vai te ver? Invertido e grandão. E se não for assim, chama um padre, aquele espelho não é côncavo, é diabólico. Afasta mais um pouco. O que vai começar a acontecer com a tua imagem? Vai começar a diminuir e ficar próxima do mesmo tamanho. Se afastar um pouco mais ainda, tu vai te ver de cabeça para baixo pequenininho. Vai acontecer tudo isso que eu desenhei na tua frente. Porque nós estamos desenhando apenas 2 raios de luz, mas nós estamos usando as leis da reflexão neles. Esta é a representação da verdade que acontece diante de um espelho. Mas eu demorei anos para digerir isso. Eu achava que era um desenho idiota no começo. Depois de anos, já estava até dando aula de física. Eu jamais vou me esquecer desse dia. Eu estava folheando a minha Bíblia da Física, o meu Harding. Daqui a pouco eu olho um desenho idiota, um desenho que eu mesmo já tinha feito várias vezes. Mas naquele dia, meus neurônios se conectaram de um jeito que eu... Puta merda, não é babaquice, cara. Não é uma mentirinha para pegar pato. É verdade. E isto aqui é a representação da verdade, cara. Então, cabe o desafio. Eu tenho certeza que quase todos vocês têm um espelho de aumento em casa. Às vezes as meninas têm até na bolsa, certo? Faça esse teste, vai ser uma ótima revisão para essa aula. Beleza? Show de bola. Só que na vida nem tudo é desenho, né? Às vezes nós precisamos fazer
umas contas para poder ter certeza do que está acontecendo. Então eu vou aproveitar o fato de estarmos conversando sobre espelho esférico e vou te mostrar as continhas que nós vamos fazer nos espelhos esféricos. Ah, esqueci de um espelho ali, ó. Que espelho que eu esqueci ali? Convexo, né? O côncavo só tem essas 5 possibilidades que eu desenhei. Por que será que eu só preparei um espelho convexo aqui no quadro? Porque ele só tem uma situação possível. Uma situação possível. Tu consegue enxergar por que esse espelho tinha 5 situações possíveis e esse só vai ter uma? O que será? Os raios nunca vão se cruzar? Quase. Quase isso. Porque não vai ter foco, o foco vai estar depois do espelho. Quando eu estava fazendo esses outros espelhos, o objeto pode ficar atrás do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre centro de curvatura e foco, no foco que deu merda aqui, ó, certo? Entre foco e vértice. Porém, o amigo percebeu que o foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho, ou seja, colocar o objeto aqui, aqui ou aqui, ele não vai ficar entre, depois, na frente ou atrás dos elementos. Ou seja, não importa onde eu coloco o objeto, as características da imagem serão sempre as mesmas. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Concorda comigo? O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O que está acontecendo com os raios refletidos? Estão se afastando. Sempre que raios refletidos por um sistema óptico se afastam, eu faço o prolongamento. Onde os prolongamentos se encontram é que se forma a imagem. Características da imagem: menor, virtual e direita. A galera gosta de decorar VMED. Eu tenho medo de escrever VMED porque a galera escreve às vezes na prova VMED. Não me adianta nada. Tem que saber que Vi é de virtual, Me de menor e de direita. Não me adianta tu decorar VMED e não saber o que é o Vi, o que é o Me, o que é o Di. Eu já peguei aluno na minha prova escrever VMED, virtual, média e direita. Não é nem grande nem pequeno, é média. Certo? É um absurdo. Não cabe. Beleza? Como? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Características, galerinha. Maior, virtual, direita. Observem que sempre que era real, era invertida. Sempre que foi virtual, direita. Isso é uma coisa que pode ajudar bastante a resolver algumas questões. Lembrar que se a imagem é real, ela é invertida. Se ela é virtual, ela é direita. Na grande imensa maioria dos casos. Agora, olha só. Onde é que se usa espelho convexo? Antes de eu ir para a parte de cálculo. Onde é que se usa espelho convexo? Nas garagens. Por quê? Qual é o objetivo de usar aquele espelho na esquina de uma garagem ou dentro de uma loja? Para aumentar a visão. Na verdade, ó, tem algo que eu acho que eu não comentei ainda que vale a pena comentar. Campo visual. Vamos pegar aqui 3 situações. Um espelho plano, um espelho côncavo de tamanho parecido e um espelho convexo. Imaginem que aquilo ali, aquele pontinho é o olho de um observador, certo? Então o cara está aqui com o olho, ó, tem um espelhinho aqui e ele quer enxergar o mundo através do espelho. A pergunta é, o que ele consegue enxergar a partir da reflexão no espelho? Para que eu pudesse detectar isso da maneira realista, eu teria que ficar vendo quais raios de luz vêm de algum lugar, bate no espelho e por reflexão atinge o olho. Só que se eu fosse ficar fazendo isso, eu ia ficar errando muito, ia poluir meu desenho. E como eu sei que os raios de luz são reversos, eu finjo que esse cara solta raio do olho. Então ele solta um raio laser do olho, bate na parte superior do espelho. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de... Então tu vê, eu tiro o raio como se o raio partisse do olho do sujeito.
ele não solta laser pelo olho, sabe, né? Então, ó, o raio que sai do olho do cara bate no espelho e se reflete com o mesmo ângulo. Mas, já que os raios de luz são reversíveis, deve-se concordar comigo que se o raio chega por aqui, ele bate no olho do cara. Se o raio chega por aqui, ele bate no espelho e atinge o olho do sujeito. É assim que a gente consegue definir o campo visual de um espelho. Toda esta região que eu estou achurando aqui é o campo visual do espelho. Tranquilo para vocês? Então tem questão que o cara bota vários pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e pergunta quais pontos são visíveis a partir do espelho. Tu faz esse desenho que eu te mostrei, o que ficar dentro dos raios refletidos do espelho, tu vai enxergar o A e o C. E o ponto D e o ponto B, claro, não seriam visíveis a partir da reflexão do espelho. Observe que agora eu peguei um outro espelho, ó, do mesmo tamanho do primeiro, 2 quadradinhos de altura, só que esse espelho é côncavo. Vou fazer a mesma situação, ali está o olho do sujeito, eu quero ver o que ele enxerga por reflexão no espelho. Vou tirar quantos raios saem do olho do cara? 2, um que atinge a parte superior do espelho, outro que atinge a parte inferior do espelho. Onde esses raios foram refletidos é o campo visual do espelho. Ficou maior ou menor o campo visual? Menor. Muito menor. Ficou muito mais restrito o campo visual do espelho, concorda comigo? Adianta usar um espelho côncavo para melhorar o campo de visão? De forma alguma. Então para que serve um espelho côncavo? Para detalhar? Para detalhar alguma coisa? Para ampliar. Né? O objetivo maior era isso. Ou usar nessa situação com o telescópio e investigar os confins do universo, ou usar essa situação e tirar um cravo. Certo? Beleza? Claro, quando eu falo tirar um cravo, porque eu não sei, quando a minha mãe apareceu com aquele espelho de aumento, eu fiquei encantado. Eu achava que minha pele era boa. Na hora que eu cheguei e me vi pela primeira vez, aquele, meu Deus, o que é isso? Meu nariz é constituído de cravos, o que é isso? É apavorante. Já te viu com espelho de aumento, cara? Chega perto pra te ver, cara. É assustador, bicho. Tu vê os teus poros gigantescos, certo? Então, isso na vida da pessoa, né? Mas e na indústria, cara? Se o cara precisar ampliar alguma coisa, né, enormemente, pode usar uma lupa, mas dependendo da situação, se não cabe a lupa, né, tu pode jogar um espelhinho lá dentro e conseguir enxergar. O médico usa isso. Na loja de ótica? Na verdade, a ótica, ela não trabalha só necessariamente com um óculos, né? É muito comum as pessoas procurarem uma vidraçaria ou uma ótica também para espelhos, para vidros. Afinal, a ótica ela tem que trabalhar com lâminas de vidro, né? Certo? Então, para um cara que faz o polimento de uma lente para fazer um óculos, pegar uma lâmina de vidro e espelhar ela para fazer um espelho é relativamente fácil. E acredito que o cara da ótica só venda isso porque tem a ver com a área dele, né? Certo? Tem a ver com ótica, certo? Mas não é toda a ótica que vai se especializar em espelhos, né? Agora, o da minha mãe é do Paraguai. É do Paraguai. Aquele redondinho que tem uma luzinha em volta, né? Eu acho que é clássico aquilo ali, eu não sei. Quando aquilo virou moda, eu lembro que cada um tinha uns 2 em casa daquilo ali, certo? Hoje é mais baratinho, hoje tu vai em qualquer lugar ali, tu pega um pequenininho, bota na bolsa, né? E não precisa ter aquele espelho de aumento grande em casa. Show de bola. Ô galerinha, olha só o que eu vou fazer. Terceira opção. Isso, é isso que eu vou mostrar agora. Ótima colocação. Vou pegar o espelho convexo, vou pegar o olho do cara, 2 quadradinhos, tá vendo? Observe que eu usei espelhos praticamente do mesmo tamanho para que tu perceba a eficiência dos tipos de espelho. O raio que atinge o espelho é refletido com o mesmo. Tá vendo que eu teria uma reta normal ali? Para poder fazer o ângulo de incidência. Meu Deus, que é isso, cara? Um super campo visual, reta normal, ângulo de... Meu Deus, olha só! Um mega campo visual, cara! Por isso que a gente usa espelhos convexos. Os carros modernos, os espelhos retrovisores são curvadinhos. Eles são curvadinhos, tem até um aviso ali, né? Que, tomar cuidado, parece que está distante porque está pequenininho, mas pode estar próximo. O cara que não sabe usar o espelho retrovisor convexo, ele olha e lá vem o motoqueiro. Ah, mas está tão pequenininho, está longe. Matou o motoqueiro. Isso é extremamente normal. Aliás, já vale a pena avisar, né? Isso é uma coisa que é importante vocês estarem preparados.
eu abandonei moto, eu adoro moto, eu tinha um ML 86, 125 cilindrados, um monstro de moto. Eu comprei em 4 parcelas de 400 pila aqui no cara, quando eu comecei a trabalhar aqui. E aquilo me fez ganhar bastante dinheiro, porque antes eu pagava a gasolina do carro, né, e a moto praticamente não gasta gasolina, aquela porcaria. Então foi maravilhoso, eu andava muito de moto, mas eu tenho um filho de 10 anos, né? E uma hora eu vi, putz, cara, eu via tanta gente caída, morta nos meus dias de moto, que uma hora eu pensei, pô, uma hora vai dar merda comigo, uma hora o cara não vai me ver, uma hora vai dar merda. E aí eu pensando no Caio, querendo ver ele crescer, eu desisti da moto. Então tu acha que todo mundo vai fazer o mesmo? Não, cara, não viaja, não viaja. Eu só peço que tu fale com as pessoas que tu ama, que andam de moto, que elas jamais passem rápido entre os carros que estão rápidos. Porque esses que fazem isso, todos morrerão, nenhum vai escapar. Porque um cabeça de bagre vai fazer uma conversão, não vai ver, Bruno, vai matar o teu ente querido. Pega teu pai, teu namorado, tua namorada que anda de moto, olha pra ela hoje e fala, meu amor, anda de moto. Engarrafou, passa devagarzinho entre os carros, não dá nada. Agora, na Via Express, os carros estão a 100 por hora, passa o cara a 120 entre os carros, todos morrerão. Todos, ninguém vai escapar. Porra, cara, cuidado, isso é uma coisa delicada. Só para ter uma noção, na Grande São Paulo são 3 por dia mortos. Eu não sei quantos ficam paraplégicos, quantos ficam tetraplégicos, quantos ficam fodidos para sempre, mas morrem 3 por dia na Grande São Paulo. Certo? Não dá, o SUS vai quebrar, porque com essa galera toda morrendo de moto, não dá tempo, não tem como a grana que a gente guarda para a saúde, né, sustentar a galera que está ficando picada por causa da moto. Outra, né, cara, cirurgia ortopédica é caro. Quando eu me acidentei, como eu falei pra vocês, eu bati de carro. Se eu fosse pagar, o SUS funcionou comigo, cara. O SUS funcionou comigo. Eu tenho titânio na minha coluna que o SUS pagou pra mim. Eu não paguei um puto. Se eu fosse pagar, cara, as minhas operações, daria mais de 100 mil reais. Certo? Então tu vê o prejuízo que eu dei pro país. Porque eu fui responsável no carro. Beleza? Toma cuidado, cara. Conversa com as pessoas que tu ama. Elas morrerão de moto se elas forem irresponsáveis. Beleza? Por favor, esse aí é o aviso mais importante que eu te dei na aula de hoje. Falando de campo visual, tu já pode matar um monte de questão gráfica da apostila. Deixa eu ver quais. Podes arriscar para essa aula. Página 39, página 40, escuta, pai. Página 41, até a página 42 tu pode detonar a apostila. Na aula que vem, eu vou falar da página 43, da página 44. Se tu ler essas páginas antes, tu vem ter um galo para a aula, tu vai aproveitar a aula que nem no século 21, onde nós estamos, e aí essas próximas partes fica para depois então, certo? Até a página 42 é a tua tarefa, beleza? E venham no apoio, hein? E venham no apoio. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, e até mais. Vamos falar, vamos bater um papo sobre ilusão de ótica. Ela está relacionada com a refração da luz, por isso que é daqui a pouquinho, certo? No final desse capítulo nós vamos bater um papo. Se eu não falar, tu me dá um toque que eu vou comentar algumas coisas legais.